Olá pessoal, aqui é o Luciano do Conchave e o vídeo de hoje vai sobre responsabilidades no trabalho, no caso nosso trabalho de chaveiro, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu escuto muito profissional da nossa área reclamando que às vezes pega um serviço para fazer e tipo, a peça já está quase quebrando, né? Só que o cliente não tem conhecimento disso, né? A gente vai meter a mão na peça do cliente, uma ignição, uma fechadura, e acaba que a peça quebra na nossa mão. Então, muitos profissionais, às vezes a gente conversando, né, encontros de chaveiros, ou até mesmo final de semana, alguns chaveiros que ficam perto da gente, né, a gente acaba conversando sobre isso. Então, pessoal, o que acontece? O pessoal acha que o cliente tem que pagar isso daí. E às vezes na conversa eu discordo, porque o cliente não tem como saber que a peça estava prestes a quebrar. Na verdade, a gente meteu a mão, quebrou na nossa mão, a gente tem que ter a responsabilidade de cobrir esse prejuízo para o cliente. Na verdade, o prejuízo vai ficar para a gente. É um serviço que a gente cobre, vamos no exemplo, R$100 e a peça custe R$100, como já aconteceu comigo, eu tive que comprar uma peça nova e colocar no carro do cliente, e a mão de obra saiu zero, porque empatamos o valor do serviço ali. Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: todo serviço que a gente vai fazer num carro, na residência, a peça quebrou na nossa mão, a gente tem que cobrir esse prejuízo do cliente, porque a peça estava na nossa mão. Se vocês pensarem bem, a nossa profissão, a gente tem várias soluções. Como já aconteceu comigo uma vez, de eu estar mexendo no carro do cliente e o carro pegar fogo. Eu tive que cobrir o prejuízo do cliente. Foi um detalhezinho de parte elétrica do carro que estava mal feito, só que o carro estava na nossa responsabilidade. Então eu tive que assumir esse prejuízo para o cliente. Na verdade, a gente cobrou um serviço que eu tive que gastar 10 vezes mais para poder deixar o carro do cliente do jeito que estava. Então, pessoal, são coisas que acontecem na nossa mão, na nossa profissão, e a gente tem como resolver, a gente tem opções. Mesmo que o carro pegue fogo, a gente tem a solução de comprar outro carro para dar para o cliente. Como já aconteceu com um amigo também de Petrópolis, na verdade Itaipava, ele foi fazer um serviço no carro do cliente, o carro parou de funcionar, não funcionou mais nada, nem a chave original, e ele chegou ao ponto de querer comprar o carro do cliente para ele ver que ele estava querendo resolver o problema, né? Na verdade, bateu na mão dele ali, a programação não saiu e o cliente ficou falando que o carro estava funcionando. Então, a gente tem que ter essa atitude perante o cliente para ele ver que a gente quer resolver o problema. Agora, na verdade, ele acabou resolvendo, teve que rebocar o carro para o Rio de Janeiro, o amigo nosso resolveu e o cliente ficou satisfeito. Então, um serviço de R$150 foi para R$1.500, mas deu para resolver. Agora, o que eu quero chegar é o seguinte: se vocês pensarem bem, vamos botar a profissão de um médico. O médico tem um paciente ali para fazer uma operação, ele não pode errar, né? De repente, ele vai fazer uma operação no coração, na cabeça, ele não tem como errar. Se ele errar ali, no mínimo, a pessoa vai ficar com algum problema, né, pós-operatório, ou, na pior das hipóteses, o paciente morrer na mão do médico. Então, vocês pensem nessa diferença. Na nossa profissão, a gente tem como errar. Quebrou a peça, a gente compra outra e coloca no lugar. Pegou fogo no carro, na pior das hipóteses, a gente tem que comprar um carro e dar para o cliente. A gente não vai ficar debatendo que o carro já estava com problema. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: na nossa profissão, a gente tem como resolver o problema, seja na pior das hipóteses. Na mão de um médico, o paciente não tem outra opção, o médico tem que fazer a melhor operação possível. Então, se vocês pensarem num médico renomado, 20, 30 anos de profissão ou até mais, às vezes a carreira do médico lá de cima, ele despenca, às vezes num detalhezinho ali, deixou o paciente, perdeu o paciente na mão dele. Então, às vezes as críticas, né? Poxa, foi erro médico. Mas às vezes o cara está ali no fio da navalha que ele não pode errar. Então, essa é a diferença. Na nossa profissão, a gente tem como errar várias vezes, né? Um detalhezinho que a gente esquece ali, um parafuso. O médico não tem como errar. Então, eu quis fazer esse vídeo para a gente pensar sobre a nossa profissão,
Às vezes o pessoal reclama que cobrou um valor e a peça quebrou e tem que gastar, só que o cliente não tem culpa da gente pegar uma peça do carro dele ou da residência e a gente fala para ele, ó, a peça estava ruim. A gente, na verdade, a gente tem que analisar antes direitinho, nós somos os profissionais, a gente tem que ter essa sabedoria, analisar tudo antes de meter a mão, viu ali tá rachado, já passa para o cliente, isso aqui não tem como mexer porque está assim, tá assado. No meu caso do carro pegar fogo, eu quis meter a mão no carro, o carro estava com problema elétrico e mesmo assim eu quis agradar o cliente, acabou que eu tive que pagar o prejuízo. Então, pessoal, essa é a nossa diferença. Eu quis botar uma diferença do chaveiro para o médico, porque o médico não pode errar. Nós temos às vezes essa opção, nós podemos errar e poder trocar a peça. O médico não tem como trocar um paciente. Se perder o paciente ali na mão dele, o médico lá de cima, do top, ele vai lá para baixo porque aconteceu um incidente ali, às vezes um detalhe na mão dele. Então é isso aí, pessoal. Pensa bem na nossa profissão, não reclama, porque na nossa área a gente tem como resolver várias coisas, tá ok, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, estiver vendo no Facebook, a descrição fica aqui em cima, dá um curtir aí na nossa página. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, a descrição fica aqui embaixo, dá um curtir aí no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal para a gente poder melhorar ainda mais a nossa profissão, ok, pessoal? Vai ter o link lá do Conchave, o site do Chaveiro Italianos, tá? A nossa fanpage aqui em cima no Facebook, ok? Obrigado, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.